Olá, boa noite a todos e todas, tudo bem? Hoje a gente vai ter o encontro com a Angelita. A Angelita é uma figura muito bacana, né? Que já trabalha há muito tempo com o tema que a gente vai abordar hoje, né? Que é a leitura inclusiva e acessível. Então, Angelita, ela é socióloga, certo? Especialista em educação profissional de jovens e adultos, né? Ela é graduanda em biblioteconomia, trabalha e milita principalmente em projetos e programas voltados para a área de direitos humanos, né? E principalmente com o viés de enfrentamento às desigualdades. E esse trabalho dela é a partir de 3 focos, né? O primeiro foco é a valorização das identidades, né? Oi, G. Cris, tudo bom? Sempre por aqui, né? Mais uma vez aí. Então, como eu estava dizendo, a Angelita ela tem um trabalho muito forte, né, no enfrentamento às desigualdades, e o trabalho dela é a partir de 3 focos, né? O primeiro, que é a valorização das identidades, né? O segundo foco é a articulação comunitária. E o terceiro foco é a inclusão, né? Então, Angelita, ela faz parte da Aliança Pró-Saúde da População Negra, né, do município de São Paulo, né? Ela também faz parte do grupo de trabalho das relações étnico-raciais e decolonialidades, né? O GT-RERAD, se eu não estiver pronunciando errado, da Federação Brasileira de Associações de Bibliotecários, Cientistas de Informação e Instituições, né? Então, a gente vai passar hoje por um roteirozinho bem interessante de trabalho, né, de conversa, de bate-papo, né, que trata da leitura inclusiva, né, como é que ela pode entrar na vida da gente, né. O segundo eixo que a gente vai tratar é como as pessoas comuns, como eu que não sei, né, assim, comuns que eu digo no sentido daquelas pessoas que realmente não têm um aprofundamento maior em relação à leitura, né, inclusiva. Mas como é que a gente pode promover, né, esse tipo de leitura? Quais as conexões que a gente pode fazer dessa leitura com a nossa trajetória, né? E aí a gente vai passar um pouco também pelos elementos que são considerados ferramentas para uma leitura, né, inclusiva. E quais os elementos devem ser levados em conta para ações de leituras, para que essas ações de leituras se tornem inclusivas, né? A gente já teve uma conversa anteriormente sobre isso, né, sobre esse tema, e aí lá no momento a gente foi provocado a trazer uma outra pessoa que aprofunde isso, né? E a Angelita é uma delas, é uma pessoa que vem estudando há um certo tempo isso. E aí a gente eu estou entrando em contato aqui com ela para ver se ela consegue, se ela está entrando, que eu não vi a Angelita aqui, mas aí para poder a gente entrar em contato. Também acho, Cris, é muito, muito relevante. Oi, Lu, tudo bem? Esse tema, porque é um tema que até o MEC, né, ele tem feito todos os editais do MEC, né, de todo o material pedagógico que está sendo adquirido, né, a partir de agora, é um material que precisa apresentar esse viés, né, de amplitude. Então é muito bom a gente estar começando a conversar sobre isso para poder a gente ter essa clareza, né, de como deve acontecer, né. E aí eu acho que a gente precisa considerar que a gente muitas vezes precisa saber como aconteceu, como a gente pode fazer. Oi, Angelita, tudo bom? Eu vou convidar você aqui, tá? Pra gente ver a tela, né? E eu estava conversando exatamente com as pessoas sobre
o seu trabalho. Ela está entrando aqui, né, para poder a gente conversar. Gente, o som tá tudo bem, tá tudo ok, só para poder a gente ter uma. É, Cris, a inclusão é para todos, mas às vezes eu, pelo menos, não tenho tanta habilidade, né, como Angelita, tanta habilidade como outras pessoas que fazem isso. Por isso a importância da gente escutar essas pessoas que já convivem e já trabalham com isso, né, para poder a gente tentar fazer e incluir da melhor forma possível, né, todas as pessoas, né, nesses momentos de interação, de rodas de leitura, e não só de roda de leitura, mas em todos os momentos da vida, né? Então, é importante que a gente, como a gente trabalha com leitura, né, é um processo muito interessante que a gente vem fazendo de formação, muito nessa parte de fomento à leitura, e como mediadores de leitura, a gente poder inserir as pessoas e ter um olhar mais atento para as dificuldades de cada pessoa, né? E aí é importante que a gente comece a escutar bem, né, essas pessoas que já vêm trazendo um trabalho consolidado, no, principalmente a Angelita também, se eu não estou enganada, ela trabalha com a rede de bibliotecas comunitárias, né, que é uma rede que já trabalha há 10 anos já vem há 10 anos com, pelo menos, né, com um processo de formação muito consolidado, muito é, sério, né? Não que os outros não sejam sérios, mas assim, muito interessante a proposta que vem sendo provocada pela rede de bibliotecas comunitárias, né? A RNBC, que é a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias, né? Eu não estou conseguindo ver. Alguém está conseguindo ver Angelita? O e-mail dela, o perfil dela é Angelita Borbolita. Não estou conseguindo. Aqui está rodando para mim. Eu não sei se a tela já está dividida, mas eu não sei se ela conseguiu dividir a tela dela. Alguém pode me dar aí um feed? Não teve jogo. Não me ouve, Angelita. Ela está aqui, né? Mas eu não estou conseguindo. Deixa eu ver se eu consigo chamar novamente ela, tá? Vou ver aqui novamente, Angelita. Mandei uma solicitação para ti, Angelita. Ah, pronto, agora. Essas tecnologias, né? Menina, eu aqui nervosa com essa primeira live ao vivo no Instagram, me faz uma dessa. Oxi, Não, pronto, eu já cancelei aqui, aí eu estou dizendo exatamente isso, que eu já cancelei e já conectei novamente. Eita, que boa delícia, noite, hein? minha querida. Tudo bem? Tudo jóia. Primeiro agradecer, né? Você ter aceitado o convite, né? É muito. Estava dizendo, conversando exatamente sobre essa necessidade da gente discutir com as pessoas que já vivem, né? Que já vivenciam todas essas experiências, como é importante a gente escutar vocês, né? E aí eu já disse quem era Angelita, que é uma pessoa militante, né? Que já vem há muito tempo em cima dessa militância, né? E aí, esse primeiro bate-papo aí, como é que essa leitura pode entrar na vida, né? Esse tipo de leitura inclusiva, acessível, como é que ela pode entrar na vida de todas as pessoas, né? Bom, boa noite para todo mundo. Com licença para trocar essa prosa aqui com a Fabiana, do Grupo Avançar. Eu sou Angelita, eu sou uma mulher negra, eu estou usando um turbante nos tons azul no começo da cabeça e vermelho e cinza mais no topo da cabeça. Eu uso óculos, estou de batom vermelho e pelo vídeo dá para ver a alça da minha blusa, que é uma blusa jeans, né? E um cordãozinho de prata pendurado. Atrás de mim vocês veem uma parede branca, duas máscaras de madeira preta, um galho de uma planta que eu tenho aqui em casa muito querida e as cortinas da minha janela, que são no tom de azul, branco, vermelho e cinza. Então, essa sou eu e aqui estou eu para a gente trocar essa prosa. Minha querida, é assim, né? Eu venho da área de direitos humanos há bastante tempo, né? Eu já trabalhava na área de enfrentamento ao racismo e ao machismo,
E há alguns anos eu fui convidada para trabalhar na Fundação Dorina Noil para Cegos, num projeto chamado Rede de Leitura Inclusiva. É importante frisar que eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Eu articulo nessa área, trabalho nessa área na Fundação Dorina, também há funcionários com deficiência, mas nesse caso eu não sou uma pessoa com deficiência. Então a gente vai trocando essas figurinhas da minha percepção, uma pessoa sem deficiência que trabalha nessa área de leitura e pensa a inclusão e a acessibilidade, né? Porque a inclusão, pensar a inclusão para a leitura, a inclusão é para todo mundo que está fora do processo do direito pleno à leitura, ao conhecimento, à informação. Então, todo mundo que está fora tem que ser incluído. Mas a gente não pode desqualificar, desconsiderar os processos históricos de desigualdade, né? Então, a gente não pode esquecer isso. Então, a inclusão é para todo mundo que está fora? Sim, mas tem gente que está fora há muito mais tempo e, o que é pior, sem chance de igualdade se a gente não desenvolve ações específicas, né? Então, ao passo que uma pessoa sem deficiência no universo da pobreza demora bastante tempo para acessar o universo de livre leitura, a pessoa com deficiência vai demorar ainda mais porque não tem nem livro, suporte de livro, acessibilidade arquitetônica, atitudes de acessibilidade das pessoas que atendem para que ela acesse. Então, o todos aí não tem uma condição de igualdade de participação, né? Há processos históricos que tiraram uma grande parte da população dos processos de leitura. E aí é muito interessante essa conversa hoje que já vem acontecendo sobre a leitura decolonial, né? Então é bem esse processo mesmo de como é que isso foi construído, né? Exato. E aí, como é que as pessoas, né, podem promover essa leitura, né? Tanto no aspecto da inclusão como no aspecto da acessibilidade, né? E aí já tem um monte de gente aqui dizendo que a Angelita é maravilhosa, que tem um sorriso lindo. G. Cris disse, isso Priscila colocou. Coisa chique. Obrigada, gente. Obrigada, Fabi, mais uma vez. Então, a gente fala dos intermediários de leitura, né? Então, vamos pensar as pessoas que atuam na área do livro e da leitura, promovendo a leitura para todas as pessoas. De fato, nós conseguimos atingir todas as pessoas, né? Quem está lá numa biblioteca, hoje mais cedo eu conversei com a Biblioteca Comunitária Sabiá, lá de Fortaleza, num projeto bem bacana, a gente fez uma atividade bem bacana, uma oficina, né? uma roda de conversa, e a gente pensou nisso, né? De fato, todo mundo mesmo entra no meu espaço de livre leitura, né? Tem biblioteca, mas tem outras instâncias. Tem biblioteca na escola, tem sala de leitura, tem espaço de lazer que tem leitura para que as pessoas utilizem, usufruam desse processo. Mas é todo mundo mesmo, né? Você sempre vê população quilombola, você sempre vê população com deficiência intelectual, você sempre vê todo mundo nesse processo, né? E aí, se você não vê, a gente entra pela porta da frente pensando no incômodo que nos causa, se nos causa, o material, a leitura, estar plena no nosso público leitor, né? Então, tem que surgir de um incômodo, né? Então, eu venho de um trabalho na área do enfrentamento às desigualdades, e aí eu fui pensando, bom, transito pela área do enfrentamento ao racismo e ao machismo. Vi muitas mulheres se tornarem mulheres com deficiência a partir da violência. E como é que elas são acolhidas no movimento de mulheres? Eu não sou tão novinha assim quanto pareço, então já faz algumas que eu vejo isso, né? As mulheres com deficiência, dentro do movimento de mulheres, como é que é? Né? As pessoas negras, pessoas descendentes de africanos, como que elas são no movimento de combate ao racismo? A gente consegue olhar isso tudo? Tá todo mundo mesmo no todo mundo? Então, quando a gente começa a se incomodar, a gente vai percebendo que a gente ainda tem que avançar em estratégias. Conseguimos muitas coisas, sem dúvida nenhuma, né? Não vou descartar isso. Mas a gente tem que pensar quem é o todo mundo. E se não tem todo mundo, como é que eu faço para ter mais gente nessa conversa, né? Esse é o desafio, porque às vezes eu recebo no trabalho
contato de bibliotecas que dizem, eu tenho um acervo Braille aqui incrível, mas eu não tenho nenhuma pessoa com deficiência visual para usufruir desse acervo. Eu tenho intérprete de Libras no meu espaço, mas eu não tenho ninguém da comunidade surda para usufruir das minhas atividades, né? E aí a pessoa senta e fala, meu Deus, e aí? Não tenho esse público, e aí? Como é que vai ser? Vai cair do céu? Não. A gente precisa ir Exatamente atrás, por né? conta dessa história de desigualdade. A pessoa nunca se viu nesse espaço, né? As barreiras são muitas para todos os povos que não estão nesse lugar quando a gente pensa nas decolonialidades. Então, essa pessoa não se vê nesse universo. Ela vai entrar naquela biblioteca com aquela escadaria de mármore, vai entrar naquele lugar cheio de livros. Se ela não for alfabetizada, se ela não for letrada, ela vai participar de uma atividade, né? Porque ela vai pensar que não, aquele espaço é só para quem é letrado. Então, eu, que estudei só a quarta série, como diziam os nossos pais, eu não posso ir numa atividade de leitura, eu não posso frequentar uma biblioteca, né? Eu não posso frequentar uma roda de leitura numa praça pública, que é a praça pública que tem na minha rua, né? E aí a gente tem que pensar como é que a gente faz para fazer com que essas pessoas façam parte desse universo, né? A gente que vai refletir, a gente tem que se incomodar primeiro, né? E aí a gente vai refletir, bom, aqui está faltando pessoa com nanismo, aqui está faltando... E aí? Né? Não vai cair do céu, né? Essas pessoas não caem do céu simplesmente porque elas não existem nesse paraíso. Elas são invisibilizadas, né? E aí o papel das pessoas sem deficiência que está nesse lugar, dessas pessoas como eu, como você, que não somos pessoas com deficiência, mas temos um compromisso com a leitura para todas, para todos e para todos, temos que nos mexer com isso, né? Temos que nos incomodar. E não é simples, porque você vai lá e você não tem o dinheiro para comprar o acervo, você não tem intérprete de Libras, mas é possível e é preciso. Você me lembrou uma experiência que eu tive, eu acho que em 2017, quando eu estava gestora de uma unidade de tecnologia dentro de uma biblioteca, né, de um Compaz aqui em Recife, que é o Centro Comunitário da Paz. Era o primeiro ano da biblioteca, e junto com a gerente, né, da biblioteca, Débora, na época, a gerente geral da rede de bibliotecas aqui, de Bibliotecas pela Paz, a gente fez um festival de audiolivro, né? Porque como tem esse viés da tecnologia dentro, a gente fez um curso com os próprios estudantes, né? Com os próprios cursistas, frequentadores da biblioteca, sobre rádio, né? E aí a gente pensou exatamente em disponibilizar para o público, né, os audiolivros do acervo da própria biblioteca. E foi muito bacana, porque a gente trouxe, né, alguns estudantes ou algumas pessoas do Instituto de Cegos daqui para que eles ouvissem e eles avaliassem se estava legal, né, se eles conseguiam ter essa fluência, porque como foi que a gente fez? A gente fez essa audiodescrição, mas a gente tentou colocar a audiodescrição na fala, né? Assim, como se fosse um elemento de fluidez do próprio texto. Então, foi um trabalho muito bacana. E aí, é exatamente essa coisa, né? Esse incômodo é que traz essas conexões, né? E o que, é que a gente pode fazer diante dessa nossa trajetória, não é verdade? Então, eu acho que é bem bacana, assim, a gente trazer alguns desses elementos, né? E como é que foi esse incômodo? Que experiências você acha que você já teve na sua trajetória, que você acha que poderiam ser vivenciadas por outras pessoas, que foram experiências simples, mas que foram muito significativas? Tem uma experiência simples, e aí vou falar de um âmbito pessoal, que é ter amigos com deficiência, que é uma coisa que eu não tinha na minha vida, né? Então, são pessoas que entraram na minha vida pelo trabalho e se tornaram amigos, que a gente se liga, se eu vou na cidade, a gente toma um suco, conversa, né? Isso é uma coisa muito simples do ponto de vista da existência, mas diz muito, porque ter esses amigos na minha vida, e não só pessoas que eu me encontro profissionalmente, fez com que as minhas postagens na minha rede social tivessem postagens imagéticas, tivessem que ter descrição.
E eu não sou audiodescritora, eu sou socióloga, sou aspirante a bibliotecária, né? Estou cursando biblioteconomia agora, né? Estou aí na militância na Aliança da Saúde da População Negra em São Paulo, estou no GT RERAD, que é o grupo de Relações Étnico-Raciais e Decolonialidades da FEBAB, mas eu não tinha pessoas com deficiência no meu universo, né? E aí eu começo a perceber que essas pessoas na minha vida, assim como quaisquer pessoas na sua vida, elas encontram um lugar onde você vai percebendo que o seu mundo pode ser melhor com elas. Então, para mim, não é um incômodo fazer a descrição das minhas imagens. A minha descrição não é perfeita, né? Mas eu estou dizendo para aquelas pessoas que têm deficiência visual e entram na minha rede social que ali tem uma fotografia, que me tem um envelope com a borda superior, tá escrito o horário da live, tá a Angelita que é assim, 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 tá a Fabiana que é assim, 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 e que a gente vai conversar hoje, né? Só colocar o cartaz lá não dá para a pessoa saber o que está dentro. Então, essa é uma mudança na minha vida, né? E que eu receava, porque como eu sou profissional da audiodescrição, me preocupava isso, né? Como é que eu vou fazer isso? Fazendo, pensando como que eu deixo explícito para as pessoas que imagem é aquela, né? E aí eu lembro de um tempo atrás que eu fui para o interior de Tocantins e vi o pôr do sol mais bonito que eu vi na minha vida. E aí eu coloquei o vídeo, e aí eu fiquei pensando como que eu vou descrever esse pôr do sol. E nesse dia eu fiquei tão feliz que eu percebi que mesmo o momento, que foi um momento rápido, né? Eu fui a trabalho, passei pelo lugar, desci, fotografei e voltei. Ainda que seja uma postagem rápida, eu demorei para colocar, porque para mim era importante que os meus amigos cegos e baixa visão acompanhassem aquilo que eu estava vendo, né? Então, essas são as experiências. Aí tem outras tantas experiências, mas todas elas aconteceram na perspectiva de pessoas que pensam como cabe mais gente no meu processo. E aí o caber mais gente é com quem eu me conecto, né? Então, se eu tenho ali um acervo de audiolivros, se vocês fizeram um festival de audiolivros, como é que eu faço para trazer pessoas que podem usufruir deste material, né? Se a gente vai pensar no âmbito da pessoa com deficiência, as pessoas com deficiência visual, mas também as pessoas com TDAH, que preferem os audiolivros, né? Há algumas condições de deficiência intelectual que preferem o audiolivro. Há a mobilidade reduzida e alguns graus de deficiência física que preferem os audiolivros. E aí eu vou perguntar, onde estão essas pessoas na minha cidade, no meu bairro, para que elas usufruam disso? E Não até é um trabalho criança, e até não simples. leitores, né? Gente E que não é até não leitores, alfabetizada, exato. né? Não leitores, pessoas não Não, letradas. não letradas, isso, né? Não alfabetizadas e tudo. Não Exato. necessariamente precisa ter uma deficiência, né? Exato. O meu material cabe para todos. Eu preciso pensar qual desses todos eu sinto mais falta, e aí eu vou fazer um movimento para trazer para esse processo, né? E aí é a gente, o profissional intermediário da leitura, que está do lado de cá, que vai pensar, que bacana, eu consegui alcançar aquele senhor que não é alfabetizado, mas sempre vinha aqui na porta da minha biblioteca, tal. Mas eu também quero atingir uma pessoa com deficiência física, com mobilidade reduzida, mobilidade comprometida nos membros superiores, que não consegue abrir o livro que eu tenho aqui, não que ele não consiga abrir livro, talvez ele não consiga abrir o livro que você tem, né? Porque tem vários tipos de livros, uns são mais pesados, são mais leves, capa mais pesada, mais fina. E aí você vai falar, tá faltando esse público, né? E aí eu vou começar a conversar no meu território para saber, e aí, gente, onde estão essas pessoas, né? Elas existem. Eu preciso pensar onde elas estão para que elas estejam comigo, né? E aí você vai pensando e costurando com o território, porque no âmbito da inclusão e da acessibilidade, em lugar nenhum a gente pode deve fazer as coisas sozinhos, né? A gente pode ter várias habilidades, mas sozinho não é estratégico. E no campo da inclusão e da acessibilidade, a gente não vai fazer sozinho, porque senão a gente não faz sentido para a pessoa. Porque eu posso ter uma ideia magnífica, eu tenho histórias magníficas para contar de coisas que eu já vi, né? Mas ela pode ser magnífica naquele espaço. Eu já vi gente com deficiência, pessoas com deficiência visual sentadas numa praça com microfone, eu estava no meio, e a gente fez uma fala sobre leitura e as pessoas estavam correndo, caminhando na praça.
um ano, 2 anos depois, a gente ainda ouve as pessoas falando de uma atividade que era um microfone aberto falando sobre leitura e pessoa com deficiência. E a gente nem imaginou que estava todo mundo ouvindo, né? Então, como é que essa experiência maravilhosa pode ser adequada a algum outro lugar? Bom, eu não tenho praça aqui na minha rua. Ah, mas eu tenho um calçadão. Como é que eu vou fazer? Né? Então, para fazer sentido, tem que estar junto com aquela localidade e junto com aquele grupo que está nesse espaço que vai dizer, olha, aqui não adianta você trazer microfone, aqui é melhor você fazer assim, assim, assado. As pessoas gostam mais assim, gostam mais assados. Por isso que a inclusão e a acessibilidade, quando você faz sozinho, ela fica muito falha. Porque ela pode ser incrível na sua perspectiva, mas não fazer sentido para aquele grupo que está excluído. Entendi. E aí, Terezinha até colocou assim, que perfeito, precisamos a cada dia pensar mais sobre isso. A diferença nos caracteriza. Então, em tudo, ela até aspiou, né? Temos que pensar em todos, né? Aí eu achei bem interessante essa colocação aí de Terezinha, porque muda muito a perspectiva, né? E aí a gente precisa pensar exatamente, você falou, né, dessa necessidade de estar junto com a comunidade, porque precisa fazer sentido para aquela comunidade, né, para aquelas pessoas, né, e não sentido para quem está fazendo, mas é a coisa do sentido do construir mesmo conjuntamente, de maneira significativa. E aí, diante disso, quais são os elementos que a gente pode considerar como ferramentas, né, para uma leitura se tornar ser inclusiva, né? Vir a ser inclusiva. Ah, vamos pensar em inclusão e acessibilidade. Então, Certo. é importante ter elementos que façam sentido para a comunidade no espaço físico. E aí a gente está falando, não é daquele espaço de leitura que abre às 11 horas e fecha às 3 da tarde, numa comunidade dormitório, né? Num bairro dormitório, isso não faz sentido, né? Mais barreiras do espaço físico, a gente pode pensar até da arquitetura em relação à acessibilidade. Tem uma rampa, tem uma porta mais larga para que entre pessoas usuárias de cadeira de rodas, mas também tem essas ferramentas da acessibilidade arquitetônica, da metodológica, que é isso que você falou dos audiolivros, né? Dos livros em braille, dos livros com libras. Mas também tem outras estratégias que a gente tem que pensar, que eu acho que é a mais preciosa, que é a atitude que inclui, a acessibilidade atitudinal. Eu brinco, às vezes, quando eu dou oficina, eu falo assim, a gente pode ter uma rampa de ouro, a gente pode ter um braille que canta naquela porta. Mas se não tiver ninguém para falar assim, olha, o banheiro fica do seu lado esquerdo, não adianta ter um braille maravilhoso na porta do banheiro dizendo que o banheiro é masculino ou feminino, né? Então, às vezes, a acessibilidade ela é importante no ponto de vista da arquitetura, da metodologia, mas também de outras ferramentas. Uma coisa importante para pensar também em inclusão e acessibilidade para a leitura é nas narrativas. Quantos livros nós temos de autores com deficiência? A gente tem visto cada vez mais o movimento de autores negros, né? De escritoras negras, por exemplo, muitos movimentos de escritoras negras. E quando a gente sabe de autores com deficiência? Quando a gente sabe das narrativas, que é uma palavra que está muito em voga e é muito bom que a gente possa se apropriar, mas que na narrativa, naquela história, tem uma pessoa com deficiência num papel que não é nem vexatório, nem salvador da desigualdade, né? Porque às vezes eu brinco, falo isso, inclusive para os meus amigos com deficiência, que essa coisa de superação, inspiração é fetiche para pessoa sem deficiência, né? Ai, você superou. A pessoa está toda lenhada, toda cheia de traumas, e aí a gente, ai, você superou, não é uma coisa simples, né? Então, assim, quais textos nós temos, quais livros nós temos com narrativas nesse formato? E se nós não temos, porque pode ser que nós não tenhamos tão fácil no mercado, por que nós não construímos? Por que nós não lançamos uma proposta para um grupo que vai falar assim, olha, a gente quer construir histórias que tenham outras pessoas nas narrativas. Pessoas com deficiência, pessoas da roça, pessoas não letradas, e que sejam em papéis não vexatórios, né? Nem vexatórios, nem milagrosos. Que seja uma pessoa comum, porque a pessoa com deficiência também vai no mercado, né? Também namora, também gosta de escolher a roupa. Então, como é que a gente faz isso?
E aí, se a gente não tem para essa leitura, a gente vai construir com essas pessoas. Porque aí eu não vou saber dizer dessa experiência da narrativa, eu que não tenho deficiência. Eu posso ter ideias incríveis, que às vezes nem são tão incríveis assim, mas que ela não está no mesmo patamar, porque eu não vivo essa condição, né? E aí isso me lembra muito esse termo, né, da decolonialidade, né? Então, acho que era bom a gente conversar um pouquinho sobre essa coisa da leitura decolonial, né? Como é que ela, né, entra nesse, como é que ela tá sendo estudada, como é que ela está sendo trazida hoje, né, para esses ambientes de leitura. E mais do que isso, como que a gente faz com que este assunto vire um assunto popular? E não popular no sentido panfletário, mas popular no sentido de o meu avô não consegue entrar na biblioteca sem estar com um terno novo, porque na história de contar sobre bibliotecas, as pessoas entram de longo colante na biblioteca. Então, é muito importante a gente estudar na academia, é muito importante a gente estudar nos espaços de leitura, mas é muito importante a gente estudar com as pessoas, para que as pessoas entendam por que ela se sente tão incomodada se ela for num sarau na biblioteca e não se sente tão incomodada quando ela vai no bar do Binho, aqui em São Paulo. O que faz com que ela se sinta mais ou menos à vontade? Vamos desconstruir esse lugar com a pessoa? Para que isso faça sentido e que a pessoa. E aí, porque a gente vai falar, não, a pessoa não vem aqui, olha só, eu tenho esse acervo, eu tenho tudo, acessibilidade arquitetônica, né? Como eu brinquei mais cedo, rampa que pisca, braille cantante. E aí a pessoa não vem. E a gente precisa construir com ela esse lugar, com esse leitor, né? Olha, mas eu não vou, porque a gente, eles não vão falar, as pessoas não vão falar isso. Não, eu não vou porque eu não tenho roupa, né? Mas a gente vai ter que se relacionar e falar, olha, aquele prédio tem aquele piso de mármore, mas lá dentro a gente faz coisas como qualquer um, viu? A gente faz inclusive horta, porque eu já vi biblioteca que faz horta. E aí, para a comunidade, fez sentido ter leitura e ter horta. Uhum, entendi. Terezinha, inclusive, está dizendo assim: nada sobre nós sem nós. As pessoas com Exato. deficiências devem ser ouvidas, o que é melhor para elas, como é mais adequado. O segmento tem muito a dizer. Serem simplesmente escritores, escrever sobre o que quiserem, para muita gente. As pessoas com deficiência sabem falar sobre a deficiência, né? Então, assim, essa coisa da gente ter ouvidos realmente para escutar, né? O que é que os outros têm a dizer, né? E também os deficientes, claro, né? E quais esses elementos que podem ser levados, né, em conta para essas ações de leituras que elas possam trazer, né? Assim, essas pessoas possam se sentir à vontade nesse espaço, possam pertencer a esse espaço. Então, isso eu já não sei te dizer, porque isso tem que ser construído com as pessoas daquele lugar, né? Então, Uhum, o primeiro elemento, na verdade, é identificar onde essas pessoas estão, que elas não estão na biblioteca, né? Então, eu vou dar um exemplo bem simples, básico, assim, né? As pessoas, às vezes até dão risada. Ah, é aquele espaço de leitura tem lá o acervo de livros em braille, por exemplo, pensando na acessibilidade da pessoa com deficiência visual. E aí tá lá o meu acervo em braille lindo, intacto, brilhando, novinho, polido e ninguém vai ver. Talvez, se esse intermediário da leitura, se esse profissional desse espaço colocar esses livros em braille na prateleira frontal, aquela que a gente vê do lado de fora da biblioteca, aí as pessoas, já falei isso, já ouvi, mas o que adianta? A pessoa cega não vai saber que tem lá. A pessoa cega não, mas eu, vidente, vou saber que naquela biblioteca tem um acervo em braille. E eu posso falar para a minha comunidade, ainda que eu não seja uma pessoa com deficiência, que na minha casa não tenha ninguém com deficiência, né? Eu vou ser a pessoa que vai dizer, né? Para as pessoas falar, olha, eu passei ali na frente, ali naquela biblioteca, não sei, tinha uns livros em braille, uns livros em áudios, quem que vai usar? Aí alguém, tem sempre isso na sociedade, né? Aí tem alguém bem quietinho lá que a pessoa vai falar, meu irmão lê braille. E aí, dali uns dias, esse irmão vai aparecer. E você, intermediário da leitura, não vai nem saber de onde a pessoa soube. Mas você vai saber, olha, alguém me falou que viu uns livros em braille aqui na sua porta, e eu vim ver quais livros você tem.
né? Ter intérprete de Libras, independente se nós temos pessoa com deficiência auditiva ou surdez, da pessoa da comunidade surda na atividade. Porque a comunidade precisa ver que tem esse recurso. A acessibilidade, o ideal da acessibilidade é que seja assim. A gente põe a acessibilidade e aquele grupo de pessoas, acessibilidade é a inclusão, né? A gente coloca os elementos de acessibilidade e as possibilidades de inclusão, e aquelas pessoas que estão historicamente descartadas desse acesso, elas vão chegar. Porque a gente vai convidar, a gente vai mostrar que a gente está disponível, né? E vai se mostrar com possibilidade de reconstruir. Eu já dei muito fora nessa vida, né? E aí você vai aprender, não, aprende todo dia, né? De fazer descrição de imagem, uma vez na minha rede social, e um amigo escreveu e falou assim: Angelita, você exagerou, pode tirar metade, você só precisa colocar isso, isso e isso. Ele usa, eu não. Eu uso menos que ele a descrição da imagem. Então, ele está extremamente legítimo em dizer para mim, Angelita, pode escrever menos, seja mais objetiva, né? Então, isso que é o processo. Então, para pensar isso, tem que ser junto com a pessoa. Mas o nosso dever é pensar em trazer essa pessoa, mostrar para as pessoas que nós estamos construindo essa acessibilidade, que é um direito de todo mundo, né? Que é garantido, mas que a gente tem um papel de construir. A gente sempre tem que provocar a política pública, né? Mas tem uma tarefa que também é nossa, como essa. Ter livros em formato acessível, ter livros sobre comunidade quilombola, ter livros sobre comunidade rural, e colocar na minha prateleira da frente. É importante colocar lá Mário de Andrade? É importante. Mas também é importante colocar o livro de rezas da Dona Joaquina, né? Porque as pessoas vão olhar e falar, nossa, que reza da Dona Joaquina. Inventei esse título, tá, gente? Vou contar para minha avó que tem. Um que me lembra esse título que eu inventei, que eu gosto de inventar, é daquele Sebastiana Quebra-Galho, né? Que é uma coisa extremamente doméstica, tal, mas que é muito útil e que fala uma linguagem gostosa. Se você falar para alguém, minha avó vai adorar saber que tem esse livro aqui de reza. Eu vou trazer ela aqui. Tem um livro de texto? Sim. Tem um livro de receitas de chás e folhas de cura? Sim. E aí eu estou falando com essa comunidade ribeirinha, estou falando com essa comunidade que tem uma relação com a natureza que nós não temos. Eu vivo em São Paulo, nesse lugar poluído, né? Então, eu tenho que pensar como é que, quando eu saio daqui, eu vou pensando estratégias que tragam esse público. Então, isso tudo eu estou pensando na prateleira da frente. Nem entrei para dentro do acervo ainda, né? Eu estou pensando em, quando entrar uma pessoa com deficiência visual na minha biblioteca, que eu vou tirar um tempo para dar uma volta com ela por dentro da biblioteca, para ela identificar alguns espaços. E que ela não vai gravar de primeira vez, mas ela vai entender que você tem uma postura de acessibilidade. Para aquela pessoa que é um trabalhador, às vezes, um trabalhador mais, uma classe pobre, uma pessoa que é muito trabalhadora, que construiu aquela biblioteca que fica passando na frente e acha lindo, vem aqui, deixa eu te mostrar, tem essa porta que é grande, tem essa sala, e a pessoa vai se sentir parte desse espaço, né? Então, é acessibilidade e inclusão. Pensar das pessoas que estão fora do meu espaço de leitura, né? Estão excluídas do direito pleno à leitura. Fafá, que é Fabiola aqui, ela até colocou, gente, que maravilha, mal consigo comentar para não perder nada. E aí, dando uma provocada em você exatamente sobre o acervo, né? Minha pergunta é, veja, a gente tem um grande instituto, né, que está distribuindo aquele Leia para uma Criança, né, aquela campanha, né, que é feita todo ano, e que o edital desse ano trouxe um livro de literatura africana e um livro de literatura indígena, né? Então, assim, já foi eu pelo menos achei bons olhos isso. Mas não é isso que acontece nos acervos das escolas, né? O acervo das escolas, se a gente for falar em escolas particulares, né? Ela tem um acervo que normalmente tem um acervo que é bem restrito, né? E é bem, vamos dizer assim, tem muitos critérios de escolha para se entrar. E quando a gente fala nos acervos das escolas públicas, a gente já está enfrentando, né, uma dificuldade muito grande em relação ao que se pode escolher, né, diante do acervo que se tem do MEC, né?
Qual a sua opinião sobre isso? Quando a gente fala dessa acessibilidade, dessa inclusão nos espaços de bibliotecas escolares. Eu acho que assim como a gente vai pensando na acessibilidade e a inclusão nos espaços comuns, a gente vai pensando, os profissionais da área de livre leitura têm que pensar também na construção do acervo. E é um desafio, né? Então, a gente tem que pensar no recurso financeiro de compra de livros, quanto que eu vou destinar para comprar livro em formato acessível. Porque é bacana que tenha doações, é importante, afinal de contas, é um recurso de projetos de lei de incentivo fiscal, é um dinheiro que volta da sociedade para a sociedade, mas eu também tenho o dever de comprar, né? Porque as instituições que realizam esses livros, às vezes elas usam títulos que não estão tão recentes, né? E aí eu tenho que comprar. Se o meu aluno, se o meu profissional vai trabalhar com um livro que foi lançado ontem, eu, instituição, tenho que pensar numa estratégia para ter um livro mais recente no meu espaço. Isso é uma coisa, então eu tenho que pensar nisso. Tem uma outra coisa que é o processo de compra, que a gente sabe que é um desafio também, pensando que ainda que a gente tenha a Lei Brasileira de Inclusão, que garante essa compra no formato acessível, a gente sabe o desafio que é pensar junto com editoras como que esse acervo vem parar na minha instituição. E se a gente pensar nas duas coisas juntas, a gente vai provocar uma a outra, né? A gente sabe que às vezes as escolas têm pouco dinheiro de livro, mas ela tem que pensar nisso e como ela vai provocar a sua gestão para que ela utilize esse dinheiro também para comprar livros em formato acessível, né? É também o papel do gestor olhar para esse acervo e falar, eu preciso que meu acervo seja diversificado. Eu preciso que o meu... E não apenas pela doação. E, às vezes, são escolhas complexas. Enquanto... Vamos pensar só no livro Braille. Só no livro Braille, que a gente sabe que é caro, né? Enquanto eu vou pensar num livro em formato tinta, que custa um tanto, o livro Braille custa 3 tantos e ocupa 4 vezes mais espaço. Mas eu quero a diversidade na minha biblioteca, ou eu quero economizar, ou eu quero deixar bonitinha, eu quero deixar uniforme. Eu já vi queixas, por exemplo, de espaço onde as pessoas falam assim, mas esse livro Braille fica feio na minha prateleira, ele é muito grande. Então, eu quero uma prateleira esteticamente São Paulo Fashion Week, ou eu quero ofertar livro para a minha comunidade, né? Aquilo que lá no começo da nossa conversa. As pessoas não vêm, não tem pessoas cegas para ler esse acervo, então eu vou procurar. E aí eu vou começar a justificar que as pessoas estão vindo. E nas escolas, pensando em quantas escolas têm relação com a comunidade, se eu não tenho alunos com deficiência, se é que eu não tenho, a comunidade faz parte. A comunidade faz parte. E aí, como é que eu vou fazer para que o avô do meu aluno, o tio do meu aluno, o irmão do meu aluno também leiam o meu livro em formato acessível? E aí eu vou repensar o meu acervo e a compra do acervo. Para mim, eu não trabalho nesses espaços, eu dialogo com eles, né? Então, eu espero que a minha fala não seja ofensiva. Mas, para mim, é um ciclo que você vai redesenhando e você vai colocando mais elementos dentro deste ciclo para você justificar para a sua gestão. Olha, eu preciso de livros nesse formato. Olha, eu preciso de livros que falem de benzedeiras. Mas nós somos uma escola cristã. Mas nós temos uma diversidade de cuidados com o corpo no mundo. E eu preciso falar disso, ainda que não seja a minha religião. Porque no mundo há diversas religiões, né? Então eu preciso... então eu só vou ter livro em braille se eu tenho pessoa com deficiência visual? Não. As pessoas têm que saber que existe um tipo de livro que é diferente. E as pessoas pequenas, né, as crianças, só vão ser pessoas acessíveis quando adultas, se elas souberem desde cedo que existe, que ela lê esse de tinta, mas que outra pessoa lê um outro formato. E aí a sociedade vai ficando mais inclusiva, as pessoas vão entendendo quanto mais gente cabe no todo. Então, a composição de acervo está dentro de um ciclo de situações que possibilita todo mundo usufruir do espaço do livro e da leitura. Fez sentido isso? Falei demais? Fez muito sentido. Aí volta para mim a ideia exatamente da comunicação, né? Que aí é um outro elemento, né? Que a gente já vinha discutindo, né? Você já tinha dado uma pincelada nessa coisa de estar na
né, de tem que estar na frente, e aí aquela coisa, como você disse, que ninguém, aquele cara lá que estava caladinho e tal, mas disse ao pai, disse, né, a alguém que tinha o livro em braille e tudo. E aí o meu questionamento, assim, como é que a gente pode fazer que esse acervo, né, ele chegue? Tá entendendo? Como é que as pessoas saibam, né, que tem esse acervo, né? Qual é a importância, né? Se a gente consegue, por exemplo, propor atividades para as pessoas, teoricamente, sem deficiência, trabalhos e ações com esses materiais que são específicos, né? Que tipo de ação eu Exato. posso ter com isso, né? Se você faz um teatro a partir de um livro, geralmente em alguns espaços de literatura infantil juvenil, infantil, adulta usa menos o recurso que também poderia, né? Por isso que a gente, quando fica adulto, fica chato, porque a gente não usa as coisas legais. Né? E aí, se a gente faz isso num espaço como esse, você vai fazer de um livro e você vai levar o livro no formato braille, que geralmente apresenta, né, para o público. Olha, essa história foi tirada daqui. Leva um livro em formato braille, né? Você vai trabalhar com música, existem partituras em braille. E se você não tem na sua biblioteca, tem uma biblioteca estadual, tem um vizinho que tem, a gente fala, a gente não pede uma xícara de açúcar para o vizinho, pede um livro em formato acessível para o vizinho. Olha, vizinho, eu não tenho aqui um livro de musicografia braille. Olha, eu não tenho aqui um livro com libras. Pede para alguém. A gente tem tantos grupos de WhatsApp, tantas. Entra no grupo e pergunta: olha, eu preciso fazer uma atividade e eu quero trabalhar com libras. Eu preciso fazer uma atividade. Alguém tem uma contação de história que fala de população ribeirinha? Alguém tem contação de história que fala de uma pessoa adulta? E, enfim, a gente vai conversando no território para que esses elementos sejam expostos. A gente tem que expor esses elementos, né? Então, fez uma peça inspirada em um livro e esse livro tem formato acessível? Ok, apresente, né? Se não tem, mas tem um leitor com deficiência que adora aquela história, que é a pessoa que sempre vai na sua biblioteca, traga para o diálogo, né? E se não é um leitor deste livro, traga pessoas com deficiência ou pessoas da comunidade ribeirinha, pessoas que frequentam os espaços de leitura, ou que almejam, ou que dialoguem, para falar sobre isso, também para comunicar, né? Também para comunicar. Não é só eu, intermediário de leitura, que vou comunicar. Os meus leitores também, os leitores do meu espaço também vão comunicar, né? Então aí vai fazendo sentido para essa pessoa, para essa comunidade. Quando você fala de um livro lá, de uma popularidade, um livro de uma história, uma narrativa indígena, você convidar, mas não convidar só para aquele momento para desfilar, né? Construir com essa pessoa como que você traz outros grupos para o cotidiano da biblioteca, né? E isso, gente, vai através de leitura, mas vai através de outras coisas também. Eu ouvi histórias de bibliotecas que, nesse tempo de pandemia, abriram para fazer documentação, para ajudar a imprimir orientações sobre o Covid. Então, isso também é o uso desse espaço de leitura. Isso também aproxima o leitor do espaço, né? E aí ele vai vendo sentido naquele espaço. E aí, quando tiver um teatro, uma contação de história, uma roda de leitura, uma poesia, ele vai se sentir à vontade para estar. Será comunicado junto dele, com ele, para ele, o que a gente está disposto a fazer naquele espaço. Eu tive o privilégio, inclusive, de conhecer uma biblioteca que, quando você falou agora, nesse espaço, nessa experiência aí, eu me lembrei dessa biblioteca, que ela é uma biblioteca situada num bairro que é bem residencial, dormitório, e que ela abria, ela propôs atividades à noite. Tinha gente que eles faziam uns festivais, umas ações, que as pessoas dormiam lá, né? As pessoas levavam os filhos e tal, e dormiam lá, e a biblioteca praticamente não funcionava, né, durante o dia por causa disso, né? Ela só funcionava mais à tarde porque as crianças iam, algumas crianças ainda iam fazer atividade lá e tudo, né, de pesquisa. E realmente isso faz muito sentido. E aí eu perguntei, né, a bibliotecária lá, e as pessoas vendo, elas disseram bem, porque exatamente, acho que porque elas tinham inclusive um local, uma sala que era do território para entender um pouco mais a comunidade, né? Então, era realmente um espaço bem comunitário, foi lá em Medellín, né? Em Bogotá e tal, em Medellín, Bogotá, e aí são experiências incríveis lá, né?
E aí, Terezinha está colocando aqui que na Biblioteca Pública de Pernambuco, que fica em Recife, tem uma seção de livros só com braille, né? Como foi e é educativo os estudantes das escolas da Redondeza, né, que estão nessa biblioteca, ter contado com tantas pessoas cegas que eram leitoras lá do braille, né? Se eu te E a, contar, uma das diz, experiências mais doces de leitura acessível eu tive na Biblioteca Estadual de Recife. De uma atividade que eu participei, foi muito mágico, foi uma atividade de um material que a Fundação Dorina produziu, e a gente foi 2018, com a Graça, que estava lá na biblioteca. Ela ainda está, ela está por conta da quarentena, né? E aí foi uma atividade tão bacana, a gente teve um sarau com contas, com várias outras poesias, mas eu participei de uma atividade infantil, que foi uma leitura do Bumba Meu Boi. Essa história é boa de contar, eu gosto de contar essas histórias de vida boa, assim, né? Então, foi a contadora de história, é uma mulher com deficiência visual, ela é cega, e ela fez a contação de óculos escuros. E foi a história do Bumba Meu Boi, e eles levaram um boi, né, para o cenário, montamos um cenário bem bacana, e veio um grupo de alunos de uma escola que tem a sala de AEE, e era uma sala mista, com diferentes alunos com deficiência, deficiência intelectual, deficiência física, eu acho que deficiência visual tinha um menininho, uma faixa de 8, 10 anos. E ela fez a contação e eu fiquei ali do lado para dar o suporte, porque tinha algumas coisas que ela ia pegar. E aí os menininhos da frente ficavam olhando. E aí, criança, né? Que é aquela coisa gostosa que a gente não lembra mais como é, por isso que a gente é chata, eu vou sempre repetir isso. Os meninos começaram a olhar embaixo do óculos dela e viram que ela não percebeu. E aí virou um forfé. E ela contou a história, tal, fechou o livro. E aí alguém perguntou por que ela estava de óculos. E ela contou que ela é cega, tal. E aí eu, que não tenho o que fazer, né? Como eu costumo brincar com o pessoal, virei e falei assim, gente, ó, ela contou a história do boi, tem um boi aqui, alguém vai descrever o boi para ela, ela precisa saber o que é que tem nesse boi. Foi uma das experiências mais deliciosas da minha vida, Fabiana. Porque esses meninos começaram a escrever para ela: ah, ele tá com um pano. Não, não é pano, não é saia, não sei o quê, não sei o quê. Até teve um que foi maravilhoso, que falou: ah, na testa dele tem um coração. Mas como outro menino falou junto, ela não entendeu. Ela falou: tem o quê? Ele falou: um coração, vem aqui. Pegou a mão dela e pôs na testa do boi. Isso é o ápice da acessibilidade e da inclusão, né? Sem o menor pudor, porque eu falei para vocês, têm que contar para ela o que tem aqui, como que é esse boi, como que ele tá, que pano, o que tem atrás, que cor que ele é, e eles ficaram ali uns 20 minutos explicando para ela que era assim, que o pano é assado. Então, e são crianças que estão numa escola, que, pelo que eu percebi, tem relação com acessibilidade, mas que eles não têm essa tarefa de sair descrevendo coisas para as pessoas. E eles se dispuseram na hora a explicar, matar da curiosidade, né, que é a parte legal. Não, todos eles começaram a falar que é assim, que é assado, que é assado, que é assim, e foi incrível. Né? E acabou a bateria do meu celular, eu não tinha como filmar isso, então é uma experiência que é para ficar no meu coração mesmo. Né? Nem as fotos eu consegui salvar, porque acabou a bateria. Mas foi uma experiência deliciosa, né? De pensar como, se a gente se propõe a acessibilidade, ela vai acontecer com a gente lá, e as pessoas vão se integrar. Então, se você fizer uma atividade com livros acessíveis, formato acessível, fizer com povos que estão excluídos, né? Eu conheço uma experiência no Rio Grande do Sul, a cidade de Santa Maria, que eu sempre conto para todo mundo, a atividade de leitura que esse grupo faz tem leitura inclusiva, chamam de leitura inclusiva, tudo, população com deficiência visual, comunidade surda, população indígena e população negra. Porque para esse grupo, inclusiva não é só a pessoa com deficiência, mas eles garantem também pensar a pessoa com deficiência. legal, é incrível, né? E essas experiências, a gente precisa realmente discutir muito, ouvir muito dessas experiências de vocês. Até Terezinha hoje está mandando um monte de coisa, mandou hoje também, assim, também é necessário ter livros para pessoas cegas em outros formatos que não o Braille. Aí ela falou do formato, né, da Daisy, né, isso, por Sim, exemplo, que pode navegar no livro com as pessoas videntes, né, como as pessoas tá. videntes fazem, né. E para o Porque o resumo, Daisy ele possibilita que a pessoa possa grifar trechos,
né? Que ela possa destacar textos e tudo isso a partir do leitor de tela. Então, não é uma tecnologia que exige um equipamento muito caro. Então, se o computador tem um leitor de tela instalado, ela vai ler igual eu faço com o livro de tinta, que eu rabisco, que eu escolho, destaco trechos. Porque se a gente pensar, pensa no leitor universitário, né? No leitor técnico, que está ali estudando alguma coisa, e ele também precisa destacar para gravar, como qualquer leitor, né? Então, a gente tem que ter um recurso. Eu costumo dizer, né? Eu aprendi a falar um pouco disso, né? Que as pessoas falam, deficiente não é a pessoa, e sim o recurso. Deficiente não é a pessoa que não consegue grifar um texto. Deficiente é o meu espaço de leitura que não tem um computador com um aplicativo que possibilite que ela faça o destaque. Não é a pessoa. Essa é a condição da pessoa estar no mundo, né? Deficiente é o recurso que eu não disponibilizo. É incrível, né? Essas experiências que vocês trazem, assim, quem já, vocês que eu digo assim, quem já está nesse universo, porque eu mesma não, eu não tinha ideia, né, do universo, eu não tenho essa vivência. E eu acho que é muito necessário a gente estar trazendo exatamente todas essas vivências para a gente abrir o olhar, né? Se a gente não abrir, né, o olhar, o sensorial, né, fazer feito essas crianças fizeram, dizer, ó, vem cá, vamos fazer, né? Já está de bom tamanho, né? E aí tem uma mensagenzinha aí que diz assim, no final das contas, nós que precisamos todos nos incluir, né, no universo do outro. Precisamos urgentemente. O que é que você acha aí? Eu acho isso. Eu tive uma experiência também que as pessoas estavam falando numa atividade que eu fiz lá em Itabuna, muito legal. E aí a gente vai falar de leitura inclusiva, e aí as pessoas falaram assim, ah, na minha escola não tem pessoa com deficiência, eu não sei onde é que tem e tal. E aí foi muito bacana que uma professora convidou para a atividade agentes de saúde, né? Quando ela convidou, eu já saquei o que que era, mas as pessoas falaram, mas por que que a gente de saúde está aqui? E a gente discutiu isso, né? O PSF, Programa Saúde da Família, VivaSUS, né? É o único Viva que a vai de porta a SUS! porta. É o único que vai de porta a porta. Então, é o único que você sabe quem está no território. Porque a saúde, a educação e a cultura, ela trabalha sob demanda. Então, se você tem uma pessoa com um filho com deficiência e tem muitas barreiras, você não vai colocar o seu filho na escola, porque você tem muitas barreiras. Você não tem quem cuida dele, você tem que trabalhar, e você tem que pedir para o irmão cuidar, e você não vai conseguir colocar na escola. E aí aquela escola não vai saber que aquele menino existe, aquela menina existe. Quem que vai saber? É a saúde. Então, convide outros parceiros para pensar suas atividades de leitura, quando você não sabe qual é o território, né? Saúde, gente, saúde é o lugar mais incrível para a gente conhecer o território, né? Habitação também, mas às vezes pela falta que a gente tem na nossa história incrível de reforma agrária que nunca aconteceu, então a gente não consegue saber todo mundo. Mas a parcerias com a área da saúde é muito estratégico, né? Porque você fala, ai, não tem ninguém com deficiência aqui na minha biblioteca, não tem gente idosa. Gente, fazer uma atividade de leitura para pessoa idosa com histórias adultas, né? As pessoas idosas também namoram, né? Então, mas eu vou fazer isso? Não tem aqui isso. Será que não tem? E se eu não Ou sei, eu eu não tenho que tentar conheço, né? saber. Porque isso é gente. E gente tem em todo tipo, em todo lugar. É verdade. Angelita, foi um imenso, grandioso, maravilhoso prazer conversar com você. Foi incrível, de verdade. Foi um momento assim muito sensível e é uma honra e realmente agradeço demais você ter participado, ter aceitado, de verdade, de coração. Agradeço muito. Foi lindo. Eu agradeço muito. Para mim é uma honra de um Recife que eu adoro, né? Pessoas deliciosas de pensar a leitura para todos e pensar qual é o caminho. Então, para mim também é uma honra. Eu agradeço muito o convite, né? Agradeço muito a prosa. E não vamos nos. A gente pode fazer umas coisas juntos aí, ainda nesse período aí, à distância mesmo. Vamos Né? trocando figurinha. Para contar mais só as últimas fofocas, aí em Recife já participei de experiência de culinária com pessoas com deficiência visual cozinhando. Recife tem coisa boa para dedéu, viu?
A gente Né? precisa cuidar desse menino. Precisa conhecer o território, né? Precisa, porque eu daqui de São Paulo sei onde estão essas pessoas, eles precisam descobrir onde está aí. Foi um prazer, minha querida, de verdade. Eu que agradeço a todo mundo que acompanhou pacientemente. Espero que as palavras tenham feito sentido. Agradeço ao compartilhamento, os recadinhos, o carinho, o respeito, e que a gente consiga descobrir caminhos para que o mundo caiba mais gente, fazendo mais coisas diferentes, e que a leitura chegue para todo mundo mesmo. Que a gente consiga se esforçar, enquanto pessoas, no meu caso, sem deficiência, para caber mais gentes diferentes de mim em todos os processos. Muito obrigada. Boa noite, gente. Boa noite.